Professora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus queridos, deixa eu dar um recado para vocês antes de nós começarmos a aula em si. Hoje a gente vai falar sobre os aspectos pertinentes ao todo o projeto, a parte de objetivos, especificar o que é objetivo geral, o que significa objetivo específico, enfim. E aí, uma vez a gente fechando toda a parte metodológica do projeto, na aula que vem eu vou colocar o link da mesma forma, vou dar aula no mesmo horário, mas eu vou direcionar, eu vou especificar para os alunos. Caio, fecha seu microfone, por favor. Eu vou direcionar para os alunos que tenham qualquer tipo de dúvida, ainda fiquem com dúvida na parte metodológica, tá? E principalmente também para aqueles alunos que possam ter alguma dúvida com relação ao conteúdo, tá? Não é com relação à matéria deste conteúdo, mas como que vai projetar esse conteúdo no texto, mesmo que não seja da área específica minha. Então, vai ser um trabalho mais individualizado. E aí, o que vai acontecer? Os alunos que estiverem com essas dúvidas, os alunos que quiserem fazer esse trabalho mais direcionado, é que vão ficar na aula. Eu não vou fazer a conferência dos demais alunos, por quê? Porque eu vou fazer um trabalho mais dinâmico, então mais individualizado. Exemplo, vamos supor que esteja aqui o Leandro, o Richardson, a Sara, tenham alguma dúvida com relação à parte metodológica ou com relação a alguma parte de implementação do conteúdo no projeto. Queiram ficar na aula, aí vão levantar a mão e eu vou um por um tirando as dúvidas, tá? Então, uma vez hoje a gente enxugando a parte metodológica do projeto, na próxima aula eu vou fazer uma aula direcionada só para os alunos que quiserem tirar dúvidas com relação a essa parte de metodologia, com relação professora, eu estou na dúvida, como é que eu faço aqui a parte do sumário, por exemplo? Eu estou na dúvida, como é que eu faço a introdução? Aí eu vou direcionar, vai ser um trabalho mais individualizado, tá bom? Eu sempre faço isso nas aulas presenciais, só que aqui a gente vai fazer dessa forma. Então, os alunos que queiram ter esse trabalho mais individualizado vão ficar na aula e a gente vai tirando dúvida por dúvida, tá bom? Combinado? Então, tá ótimo. Boa noite. Boa noite. E aí, os alunos que, porventura, olha, professora, meu projeto já está pronto, eu não tenho nenhuma dúvida, só estou esperando o prazo para poder fazer a postagem aqui. Ótimo, tá? Então, não tem problema. Vão ficar na aula o aluno que efetivamente tiver qualquer dúvida com relação a qualquer parte da feitura do projeto. Lembrando que na N1, a entrega vai ser com relação à resenha, tá? E na próxima aula, eu já vou colocar lá um local que quem queira já se antecipar e ir postando a resenha, né? Que a gente falou que a resenha vai ser cobrada em até 2 laudas para a N1 e o projeto para a N2. Lembrando que no nosso calendário as provas vão começar no começo de outubro. Então, aí, imaginando que hoje é dia 16, faltam aí mais ou menos 15 a 20 dias para as nossas provas começarem, tá bom? E aí, na próxima semana, lá para o final da semana, eu já vou deixar um link, né, para vocês já postarem material lá no Classroom, tá? Um portal lá para vocês, um espaço, melhor dizendo, para vocês postarem o material de vocês, quem já quiser. Luana, pode falar. Oi, Flávia, boa noite. Em que consiste essa resenha que você quer? Seria um resumo do nosso trabalho, do que a gente quer alcançar? Qual é a nossa ideia? É isso que você quer?
A resenha, conforme eu falei na aula passada, nada mais é do que um apanhado de tudo que você pretende fazer, qual é o tema que você quer abordar, a especificidade que você quer abordar. Então, se eu vou falar exemplo de responsabilidade civil no direito ambiental, eu vou falar que o trabalho, né? E aí o trabalho não é o trabalho, o projeto em si, mas já é a perspectiva do TCC. O trabalho pretende relatar sobre a responsabilidade civil no âmbito ambiental, uma vez que as leis X e Y abordam a responsabilidade civil no âmbito do meio ambiente, onde o artigo 225 da Constituição aborda os aspectos ambientais e tal. E aí você vai falar, você vai preparar o leitor para direcionar o seu trabalho que você vai apresentar, em até 2 páginas que eu falei, né, gente? Então, essa é a resenha. E na N2 é o projeto... Professora, como se fosse um prefácio, é isso? Exatamente, exatamente. Seria um resumo geral, superficial de tudo que seria descrito. Isso, seria, na verdade, um resumo superficial, porque o resumo geral você só consegue fazer no próprio TCC, né? Nós comentamos na aula passada que eu ainda falei com vocês que, de preferência, se faz a introdução e a conclusão por último. Então, por que a gente faz a introdução e a conclusão por último? Porque quando eu faço todo o meu trabalho de TCC, e aí já pensando no TCC, quando eu faço toda a pesquisa, aí eu já tenho material suficiente para poder aludir todos os aspectos e condensar isso na introdução e na conclusão. O que eu falei para vocês é o seguinte: qual é a diferença básica de introdução para a conclusão? É que na introdução você mostra para o leitor o que ele vai esperar de leitura na sua obra, né? No seu trabalho de pesquisa. E na conclusão, ela é muito parecida. A diferença é que ela vai estar no final, que é você condensar os aspectos finais do seu trabalho. Por isso, a conclusão ela fica no final. Mas, na verdade, introdução e conclusão, elas têm a mesma base. O que diferencia é que na introdução, você vai mostrar para o leitor, vai preparar ele, o que ele vai ver na sua pesquisa, mas de uma forma inicial. E na conclusão, tudo aquilo que ele viu na pesquisa, mas você condensou, e aí você concluiu a sua diretriz que você pesquisou. E, mais uma vez, ratificando, quando a gente faz um trabalho de TCC, a gente não descobre a lâmpada, né? Quando a gente faz um trabalho de TCC, pelo motivo de graduação, o que a gente faz é trazer materiais, trazer temas que o leitor vai fazer uma reflexão junto com você. E no final, na conclusão, você vai dar um caminho, você vai fazer o leitor a refletir junto com você sobre aquele aspecto, mas você nunca vai dar a resposta concreta, porque ainda não é hora de você fazer qualquer tipo de estudo que você faça uma aplicação, por exemplo, doutrinária, tá? Caio, pode falar. Eu não sei porque o meu Teams aqui entra com o nome do meu filho, mas tudo bem. Vai, Caio. São só 2 páginas mesmo, né, professora? Qual é o nome, então? É porque tá Caio. É Claudemir Conte. É o Claudemir. É o Conte. Chama de Conte, tá bom. Não, me desculpa. Eu vou mudar isso aí essa semana. Como o e-mail tá Caio, tá? Fala, Claudemir. Eu não te ouvi. Só 2 páginas mesmo. Isso, a resenha é até 2 páginas, tá? Então tá, lembrando, ele gente, usa do filho, professora, para ser mocinho. Oi? Ele usa o Teams do filho só para ser mocinho, sabe? Acho que é só carioca que é esperto. Mas olha só para lembrar, Claudemir, quando vocês forem fazer a resenha é até 2 páginas, mas não esqueçam que você mantém a mesma parte básica metodológica, tá? Espaçamento 1,5 entre linhas, texto justificado e fonte 12, Times ou New Roman, tá bom?
Não esqueçam dessa questão aí. Ah, gente, e uma outra coisa imprescindível que eu vou pedir, por gentileza, para vocês fazerem, tá? Faz uma capa na resenha. Porque, às vezes, exemplo, o Claudemir está escrito Caio. Só que só está o e-mail lá, Caio. Eu não tenho como, se o aluno não coloca o nome, uma capa, eu não tenho como saber que o Caio não é o Caio, é o Claudemir, tá? Então, por favor, não deixem de colocar uma capa com o nome, com a matrícula, tá? Com tudo direitinho ali especificado, porque na hora da correção, para eu poder lançar a nota e colocar lá no sistema da instituição também, tá? Porque muitas das vezes o e-mail, aqui o nome é diferente, como, por exemplo, que está escrito Caio não é Caio, tá? Então, não esqueçam de fazer uma capa com o nome, com a matrícula, tá bom? Por favor. Maura, fala. Boa noite, Flávia. Boa noite. O TCC, quantas laudas tem que ter? Um TCC são, no mínimo, 30 laudas 30. Textuais, parte textual, tá, Mara? Mas a gente tem que pensar o seguinte, Maura, a parte textual é a parte do conteúdo, que não vai contar com a parte pré-textual. Então, você não vai contar com capa, com contracapa, com epígrafe, com sumário, você não vai contar com agradecimentos, você não vai contar com nada disso. A gente começa a contar a página a partir do sumário, tá? Aliás, desculpa, a partir da introdução. Então, a partir da introdução se considera parte textual. Então, exemplo, se eu tenho no meu trabalho capa, contracapa, agradecimento, epígrafe, sumário, só aí eu já tenho 5 páginas. Então, exemplo, se eu tenho um trabalho que a parte textual tem 30 páginas, então significa dizer que 30 mais 5 páginas pré-textuais perfazem já o total de 35. O que não pode haver é eu ter 5 páginas, por exemplo, pré-textuais e ter 20 páginas, por exemplo, textuais, porque aí vai estar o total de 25, ou seja, vai ser o quantitativo aquém do exigido pela norma, tá? Então, todo TCC tem que ter, no mínimo, 30 páginas textuais, tá? Não conta com a parte pré-textual. Obrigada. Nada, Mary? Mary levantou a mão, pode falar. Professora, acho que sou eu, né? Mariana, que esqueci que não aparece o nome, só aparece o e-mail. Só aparece Mari, Pode falar, Mari. Então, professora, a minha dúvida é, a sua matéria, então, é basicamente parecida com o que a gente fez na Barone no período passado, mas é só uma base do TCC, a gente não te entrega propriamente o TCC, é isso? Isso, Mari, vocês não entregam TCC, vocês vão me entregar o projeto desse TCC. Por isso que alguns alunos que me questionaram com relação à questão da carta aceite, onde não conseguiu um professor orientador, e o que eu orientei foi, não se preocupe, porque agora, no momento do projeto, o orientador, ele não vai ter, digamos assim, tanta obrigatoriedade, mas vai ser imprescindível que você tenha um orientador no TCC, porque, na verdade, o projeto, ele é o esqueleto do TCC. Então, vocês já tiveram essa preparação com a Lúcia Baroni, por isso que eu estou falando, quem entrou agora na sala, que na aula que vem, vai ter o mesmo horário, mas eu vou direcionar a aula só para os alunos que tiverem dúvida com relação ao projeto. Então, eu não vou fazer chamada, tá? Porque toda a aula eu tenho a relação de quem está aqui dentro da sala, então não vai ter essa obrigatoriedade, só vai ficar os alunos que efetivamente tiverem qualquer dúvida. E mais, o que eu falei foi o seguinte, para quem está chegando agora, essa dúvida pode ser
melhor dizendo, tanto a dúvida metodológica, como, por exemplo, a fonte, a feitura de um sumário, como pode ser a dúvida com relação à parte de conteúdo, mas não a especificidade da matéria. Por exemplo, se você estiver falando de trabalhista, eu não entendo nada do direito do trabalho. O que eu vou poder te ajudar é, professora, como que eu vou encaixar esse conteúdo aqui no objetivo? Como que eu vou encaixar isso aqui na introdução? É nesse sentido que eu vou direcionar vocês. Agora, é claro, se for dentro da minha matéria, vai ser melhor, né? Que aí eu vou poder ajudar de uma forma mais precisa. Mas se não for, vai ser nesses aspectos. Então, a aula que vem, ela vai ser uma aula direcionada, ela vai ser uma aula muito mais individualizada. Da mesma forma que cada um está levantando a mão aqui, na aula que vem, como a gente deve ter menos alunos, então eu vou ter condições de tirar a dúvida mais específica, tá? Claudemir, pode falar, depois o Alex fala. Não, só queria saber se tinha entrado o meu nome agora, se estava certinho aí. Meu nome. Estava Caio, agora... Você ficou incomodado, né, Claudemir, com o Caio, né? Não, porque... Aí agora... É a plataforma do meu filho e eu não gosto de estar usando e eu acabei entrando errado. Eu não vou errar, Claudemir está aqui. Não, só fiquei mais novo um pouco, mas tá bom. Alex, pode falar. Ô, professora, boa noite. Desculpa aí ter atrasado, que o Note estava com preguiça. Então, eu posso aproveitar o horário de hoje também para continuar completando meu TCC? Pode. Você não tem dúvida nenhuma, ok, tá? Obrigado, professor. Fica com Deus. Você também, Ramos? Boa noite, professora. Boa noite. Com relação à minha resenha, eu tenho que usar ou a fonte Arial ou Times New Roman também? Isso, exatamente. Você vai seguir a mesma base metodológica do projeto, a mesma coisa. Você vai seguir a fonte 12, a especificidade ou Times ou New Roman, Times New Roman, ou Arial ou Times New Roman, você vai seguir o espaçamento 1,5 e você vai seguir o texto justificado. Lembrando que é bom até você ter falado, gente, não esqueçam que numa resenha, mesmo você tendo 2 laudas, até 2 laudas, não esqueçam de fazer parágrafos, tá? Porque você fazer uma resenha sem parágrafo nenhum, você não tem ali, digamos, uma apresentação correta de um prefácio. Então, cuidado para não fazer aquele texto justificado sem nenhum parágrafo. Coloca um parágrafo, tá? Por favor. Então, exemplo, se eu fizer 2 laudas, eu coloco aí uns 3 parágrafos, 4 parágrafos. Se eu fizer uma página só, eu tenho que colocar pelo menos uns 2 parágrafos, tá? Porque fica melhor a apresentação. Então, não esqueçam de colocar os parágrafos. Mais alguém? É só uma dúvida com relação a essa resenha, professora. Essa resenha, no caso, é só a apresentação do nosso trabalho, não é isso? Do que a gente vai fazer. Então, eu posso pegar meu título e destrinchar ele nessa resenha? Exatamente, mas é isso mesmo que você vai fazer. É exatamente isso, tá? Você vai pegar... Como não tem aqui a sua mão levantada, quem é que está falando comigo? Eric do... Eric. O que acontece? Eric, foi até bom você falar sobre essa questão do título, gente. Alguns alunos já me perguntaram, professora, eu posso mudar o meu título no TCC? Exemplo, o meu projeto eu estou fazendo com título. Quando chegar lá no TCC, eu achei melhor adequar um outro título. Pode? Claro que pode. O que você não vai poder é mudar o tema, tá? De preferência, não mudar o tema. Mas o título você pode mudar. Porque, às vezes, quando chegar no TCC, você, esse título aqui fica melhor, se adequa mais a tudo que eu fiz aqui. Então, às vezes, tem um título até que vai levar o leitor a engajar mais a leitura. Então, o título pode mudar. O que não pode mudar é o tema, tá bom? Rogério, pode falar. Professora, nessa resenha, nós já temos que colocar alguma referência bibliográfica? Não. Foi ótimo você falar. Na resenha não tem referência bibliográfica. A referência bibliográfica ela só vai entrar no projeto, tá?
Aí no projeto entra a referência obrigatoriamente. E é claro que se você fez uma resenha, você se baseou em alguma referência. E aí você vai utilizar isso aí lá na referência bibliográfica, tá? Vocês podem tanto colocar referência bibliográfica, como você pode colocar só bibliografia ou só referências, tá? Tanto faz. Pode usar citações normais na nossa resenha? Citação, texto que esteja dentro do padrão? É o Rogério que falou? Não, Eric, olha só. Na resenha não pode citação, tá, gente? Não tem citação em resenha. Não esqueçam disso, tá? A resenha ela vai se basear em toda a leitura que vocês já fizeram previamente, para que você se baseie o seu projeto e, posteriormente, seu TCC. Não há citação em resenha, tá? Isso é importante. Nem citação autor-data e nem citação nota de rodapé. Mari, pode falar. Professora, no meu caso, a referência bibliográfica a maioria seria da internet, porque quase não tem autor falando sobre esse assunto. Aí, pode? Pode, claro que pode, sim. Mas se só for da internet, tem algum problema, não? Depende do seu tema. Olha só, Mari, se o seu tema é um tema que ele é um tema exemplo, um tema de difícil pesquisa, é um tema recente, que não tem muita doutrina falando sobre isso, não tem autores com artigos sobre o tema, aí sim pode. Isso depende muito do tema. E isso eu já estou falando para o aspecto não só do projeto, mas já para o TCC. Exemplo, quem for fazer a apresentação oral, a defesa, a banca ela vai observar se o seu tema é um tema muito específico, que não tem tanta doutrina, não tem tanto autor falando sobre isso, ou se é um tema muito recente e também não tem doutrina e muito autor falando sobre isso. Aí a banca vai levar isso em consideração para que, na sua referência, você tenha utilizado mais os textos através dos sites, tá? Lembrando que no site você pode usar monografias, você pode usar dissertações, você pode usar jurisprudências, você pode usar pareceres, vocês podem utilizar isso, desde que sejam fontes, tá? Que você tenha ali todo o sítio, todo o endereço, inclusive o acesso, tá? A data que você acessou. No projeto de vocês, foi até bom a Mari falar sobre isso, não tem como que vocês vão fazer a referência. Vocês sabem fazer a referência? A professora Lúcia já tinha antecipado isso para vocês, como vocês fazem a referência, a escrita da referência. Por exemplo, primeiro eu vou colocar o nome do autor em caixa alta, depois eu vou colocar a editora, depois, aliás, o título, depois a edição, depois o local, depois a editora. Vocês sabem fazer isso, sim ou não? Alguém me responde aí, uma pessoa só. Ela passou os modelos para a gente na aula passada em Paint, né? Aí a gente, ao menos eu tenho esses modelos salvos. Então vocês têm um manual dos elementos, como que você vai colocar os elementos de acesso às referências bibliográficas, né? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou colocar lá na plataforma, no Classroom, como que você vai seguir, tá? Essa referência. Então, primeiro, eu vou colocar o autor, depois eu vou colocar o título, depois eu vou colocar a edição. A Mari falou de uma referência através da internet. Como é que eu escrevo um artigo? Como é que eu coloco esses elementos por ordem? Como é que eu coloco um meio eletrônico por ordem, tá? Então, eu vou colocar isso lá na plataforma, mesmo a professora Lúcia já tendo dado, porventura pode ter algum aluno novo que não tenha esses elementos aí. Eu vou colocar lá. Como é que vocês seguem passo a passo, porque isso é norma da ABNT. Tá bom?
Alguém vai levantar a mão? Alguém tem alguma dúvida para a gente entrar nos objetivos? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá. Vamos passar para o nosso projeto e aí eu quero conversar com vocês acerca dos objetivos, tá? Para a gente fechar toda a ideia do nosso projeto hoje. Vamos lá, doutores. Quando a gente fala dos objetivos, observe que no projeto de vocês tem os objetivos gerais, né? Ou melhor dizendo, o objetivo geral e os objetivos específicos. Olha só o que está escrito aí, o conceito. Objetivos, nesse item deve constar a indicação do objetivo da pesquisa. Quais os resultados que se pretende alcançar? Os objetivos são redigidos com verbos no infinitivo. Não esqueçam de fazer isso. Então, olha só. Objetivo geral é o objetivo amplo. O que você pretende no seu projeto? Então, é um objetivo abrangente, é lato sensu. Qual é o sentido que você quer alcançar com o seu trabalho? Agora, os específicos, não. Os específicos, eles vão ter que ser feitos em item. Aí, vocês vão fazer naqueles pontos lá do Word, item por item, não é por número, é por item pontual, tá? E vocês vão começar, sempre os objetivos específicos começam com o verbo no infinitivo. Exemplo, pesquisar sobre a responsabilidade civil no âmbito do direito ambiental. Abordar o tema através da pesquisa empírica. Citar todas as pesquisas relacionadas ao tema. Procurar, ou seja, todos os verbos dos objetivos específicos precisam começar no infinitivo, tá? Então, identificar, analisar, pesquisar, procurar, entender, tudo no infinitivo. Professora, quantos objetivos específicos eu tenho que ter? No mínimo, uns 3. Não dá para fazer projeto com menos de 2 objetivos, tá? Então, o objetivo geral é um objetivo só, não precisa começar no infinitivo, e os objetivos específicos, obrigatoriamente, eu vou começar com verbo, tá? E vou especificar pelo menos, no mínimo, 3 objetivos, no mínimo, tá bom? No projeto. Então, eu vou seguir a mesma metodologia, a fonte 12, Arial ou Times. Eu vou também usar o espaçamento 1,5, eu vou usar o texto justificado, porém eu vou fazer um parágrafo, tanto para o objetivo geral, e no objetivo específico eu vou especificar por ponto, tá? Eu não uso número, eu não uso exemplo. Objetivo 1, abordar. Objetivo 2, pesquisar. Objetivo 3, analisar. Não faço com números, eu faço com pontos, tá? Eu pontuo cada objetivo, ok? Vamos passar agora para a metodologia da pesquisa. Professor, o que é a metodologia da pesquisa? Nada mais é o método que você vai utilizar. Qual é o método que eu vou utilizar? Vamos lá. Olha o que está escrito aí no conceito. Metodologia mostra o caminho a ser percorrido em uma investigação, ou seja, como que se responderá aos problemas estabelecidos, deve estar de acordo com os objetivos específicos. Olha aí os objetivos específicos, abrangendo a definição de como será feito o trabalho. Então, vamos lá, gente. A metodologia deve apresentar o tipo de pesquisa, já vou te dar a fala, Vivian. O tipo de pesquisa, o universo e a amostra, os instrumentos de coleta de dados e métodos de análise. O que você vai abordar na metodologia? Exemplo, há pesquisas, há monografias que é essencial, é a célula máter do trabalho, a análise de estatísticas. Então, a análise, a metodologia de estatísticas, de amostras, ela tem que estar escrita no seu projeto, que você vai utilizar esse tipo de metodologia.
Há outros trabalhos que você vai fazer a metodologia de campo, que é o chamado... Espera aí que eu já vou dar a palavra, gente. Tem gente com o microfone aberto. Que é o chamado... Fecha o microfone para mim. Mari, fecha o microfone, por favor. Que é a chamada... Deixa eu fechar o microfone da Mari, está aberto. Que é a chamada pesquisa empírica. O que é a pesquisa empírica? É a análise do campo. Você analisa o campo, você vai para o campo analisar. O que seria isso? Exemplo, se eu estou falando de algum trabalho que eu vou fazer com relação à Covid-19, então eu vou analisar o campo, eu vou aos hospitais, eu vou à Secretaria de Saúde, eu vou analisar as pesquisas, eu vou fazer questionário com as pessoas que foram, exemplo, internadas, entubadas, enfim. Isso é o tipo de pesquisa de campo. Então, isso tem que estar descrito na metodologia, porque o projeto já é o quê? O que você pretende fazer no teu TCC, tá? Então, a metodologia, você tem que descrever qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer. Fala, Vivian. Boa noite, professora. Onde está isso que a senhora leu? É algum material? Tá lá no Classroom. Ah, não achei. Tá bom, professora. Obrigada. É um modelinho de um projeto. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Tá lá em anexo, o modelinho do projeto. Eu mando para você, Vivi. E também, nós vamos agora, passando a metodologia, o cronograma. Professora, é importante fazer o cronograma? Sim, porque, na verdade, o cronograma é aquilo que você vai pretender fazer ao longo do seu TCC. E vejam bem, doutores, não posso confundir. Não é o cronograma do projeto, tá? Quando eu faço o cronograma no projeto, é o cronograma do TCC. Então, lá no nosso modelinho, a gente tem um cronograma. Eu acho que nesse modelo eu nem coloquei cronograma. Eu acho que não. Quem está com o modelo aí, verifica para mim se tem cronograma nesse modelo que eu coloquei para vocês. Tem alguém com ele na mão para verificar aí se tem cronograma? Professora, achei. Não achei cronograma, não. Tem sim. Tem sim. Tem? Oh, desculpa. Quinto item. Oi, fala. É o quinto item. Isso, é isso mesmo. Então, obrigada, tá? O cronograma, quem quiser, pode fazer no Excel. Quem tiver aí uma intimidade maior, pode fazer no Excel, tá, gente? O cronograma você pode fazer assim, como se fosse uma agenda. Exemplo, fevereiro. Vocês sabem que vocês vão apresentar o TCC no semestre que vem, mais ou menos em julho, né? Então, quem vai apresentar o TCC, seja ele físico ou seja ele também defendendo oralmente, vai apresentar lá para julho. Então, vocês têm que fazer o cronograma a partir de fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho e julho já é o fechamento total, tá? Então, o que você vai fazer em fevereiro? Exemplo, fevereiro eu vou fazer coleta de dados. Março eu vou fazer um questionário no presídio. Em abril, eu vou fazer a coletânea de bibliografias. Então, é importante que vocês façam um cronograma de vocês. Mas o cronograma, ele tem que ser pensado mês a mês. Eu, se fosse vocês, aconselho começar o cronograma em janeiro, tá? De férias. Porque, gente, passa muito rápido. Quando vocês verem, já está na hora de vocês defenderem o TCC. Então, o projeto na verdade, o cronograma, melhor dizendo, é a parte do objetivo de vocês para o TCC. O cronograma do projeto não é o cronograma do projeto em si, já é o cronograma do TCC. O que você vai fazer no TCC? Portanto, o nosso cronograma aqui é para 2022, tá? 2022.1. Então, o que você vai fazer em janeiro? O que você vai fazer em fevereiro? O que você vai fazer em março? Então, você já vai se
se adiantando, já se projetando do que você vai fazer no seu TCC, tá bom? Então, essa elaboração é super importante vocês fazerem. Deixa eu só chamar a atenção para uma coisa que pode vocês terem dúvida. Professora, eu não tenho tanta intimidade com o computador, eu não sei mexer direito no Word. Gente, vocês podem contratar um profissional. Para o projeto não tem razão de ser, porque o projeto é pequeno. Mas vocês podem contratar um profissional para poder fazer a formatação. Vejam bem, a formatação do TCC. Não é para fazer o TCC, é para fazer a formatação. Há vários profissionais na área que você manda para eles o seu TCC, toda a sua pesquisa, e ele vai formatar nas normas da ABNT. E ele vai perguntar para você, exemplo, no nosso caso, no meu caso aqui na Unirj, né, no Centro Universitário do Rio de Janeiro, eu não sei em São Paulo, dependendo de cada unidade, qual é a exigência da unidade. Mas a exigência da minha unidade aqui é que no TCC as citações sejam nota de rodapé, que não use autor-data. E aí você vai dizer para a pessoa que vai formatar o teu trabalho, olha, você vai formatar nas normas da ABNT, porque a pessoa sabe quais são as normas gerais, e você vai fazer a citação em formato nota de rodapé. Ela vai fazer no formato para você. Não é fazer o seu TCC, é fazer a formatação. Então, quem quiser, também tem profissionais nessa área que fazem isso, tá, gente? Porque às vezes a pessoa não tem tanta intimidade com o Word. E aí eu aconselho pagar um profissional para fazer a formatação. Mas não tem nada de dificultoso, dá para fazer no Word você sozinho, você vai mexendo, tá? Hoje, o Word, por exemplo, todos os aplicativos, todas as questões que são pertinentes à questão tecnológica da informática, dá para você mexer, você vai aí usando o Google, vai botando no YouTube, qualquer YouTube tem como você faz aí, por exemplo, uma citação de nota de rodapé, como que você vai lá no Word e você coloca inserir para você colocar a nota de rodapé, como você faz o sumário. Então, hoje não tem nada assim tão difícil, porque você tem as explicações aí a todo momento em várias plataformas, tá? Então, não tem muita dificuldade na hora da formatação, tá bom? Aí, passando o cronograma, por último, a gente tem a referência. Eu posso utilizar a palavra referências, eu posso utilizar a palavra referência bibliográfica, tá bom? Ou eu só posso utilizar bibliografia. Não tem importância, eu posso utilizar esses termos para referência. E aí, doutores, a questão da referência. No projeto, vocês não podem ter menos do que 10 referências, porque isso aí pode ser motivo de diminuir a nota. Quem tiver menos de 10 referências vai ter aí a sua nota diminuída. E no TCC, professora, qual é o mínimo? 20? No TCC o mínimo é 20 e no projeto o mínimo são 10. Só que uma notícia boa para dar. Quando a gente fala de referência, não significa dizer só obras literárias, não. Você pode referenciar por meio de artigos, por meios de TCC, uma monografia, por meio de obras literárias, por meio de site, enfim. Você tem que ter, no mínimo, 10 referências, tá? Lembrando que toda referência, se for do site, tem que ter o autor também, tá, gente? Do que você está pesquisando. Ah, professora, mas eu pesquisei, na verdade, uma jurisprudência. Da onde que você tirou essa jurisprudência? Foi do TJ? Foi do TJ do Rio? Foi do TRF da 2ª Região? Foi do TJ de Minas Gerais? Foi da onde que você tirou? Então, você tem que me dizer da onde que você tirou essa jurisprudência, tá? Foi do Supremo? Qual foi a turma? Foi do STJ? Qual foi o ministro relator? Enfim, então tem que especificar essas referências quando você não utilizar uma obra em si. E se for e-book, a mesma coisa.
Não esqueçam também de colocar a data de acesso. Fala, Claudemir. Professora, então no TCC, no mínimo, são 20 referências. E na resenha seria 10. Na resenha, como você não vai colocar nenhuma citação e nenhuma bibliografia, na resenha você não precisa colocar a referência, tá? Na verdade, você só vai colocar a referência no projeto que é para N2. Na resenha não precisa. Só tem uma coisa, Claudemir, que foi bom você ter falado. Gente, resenha não significa dizer cópia, colar, copiar e colar, por exemplo, de um autor que você pegou o resumo lá dele e colocou na resenha, não, tá? A resenha é o seu entendimento, né, primário sobre aqueles aspectos que você vai abordar no seu projeto e, posteriormente, no seu TCC. Não é para você pegar, porque eu estou fazendo a resenha, aí eu vou pegar lá daquele autor que eu vi um resumo do mesmo assunto que eu vou abordar e vou aqui copiar, já que não precisa de referência. Só que não se esqueçam, da mesma forma que vocês têm a facilidade de copiar e colar, eu tenho a facilidade também de poder saber se tem um plágio, tá? Só saideira aqui. Então, no TCC seria 10, no mínimo, as referências, e 20 seria o mais adequado. Não. 10 no projeto, 10 referências no projeto e 20 referências no mínimo. Isso eu estou falando mínimo. 10 no mínimo no projeto e 20 no mínimo no TCC. Tudo bem. E aí, Claudemir, só para poder fechar, as mesmas referências que você utilizar no projeto são as mesmas referências que você pode utilizar lá no seu TCC. Então, exemplo, se você já usou 10 referências aqui no projeto, você pode aproveitar e utilizar só mais 10 lá no TCC. Já facilita a tua vida, tá? Então tá joia. Sara. Oi, professora, boa noite. Tem como tirar uma dúvida em relação às referências, por favor? Pode falar. Então, eu vou abordar sobre o feminicídio. Provavelmente, eu vou usar os dados do canal do Ligue 180 e também do Disque Denúncia. Eles servem como referência? Servem. Servem, olha só. Você vai mudar, não esquecendo, gente, foi até bom a Sara ter falado, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Ela vai usar o canal do Disque Denúncia, não é isso, Sara? Positivo. E qual outro? É o canal nacional do Ligue 180. É porque já houve um projeto, uns 2, 3 anos atrás, em que houve uma parceria entre o Ligue 180 e o Disque Denúncia, que trabalharam em conjunto em prol dessa ação da violência doméstica. Então, eu queria abordar nesse período e falar dos dois individualmente, porque são 2 canais muito importantes nesse assunto, né, nesse aspecto. E pouco divulgado. Esses canais, eles têm os dados estatísticos lá. Sim. Para públicos? Boa noite. No Ligue 180, na plataforma, até onde eu tinha feito a pesquisa, tinha algumas estatísticas. E no Disque Denúncia também teria como solicitar relatórios para poder ter acesso, entendeu? Então, olha só, olha o que a Sara está falando. Quando você se utiliza de órgãos que são reconhecidos, aí vale, tá, gente? O que não pode é você se utilizar de estatísticas por meio de órgãos que não são reconhecidos. Então, esses órgãos precisam ser reconhecidos nacionalmente. Então, exemplo, eu vou tomar a estatística por meio da Secretaria de Saúde. Ok, a Secretaria de Saúde é um órgão que você vai poder utilizar. Mas eu utilizei a estatística lá de um projeto que está sendo realizado lá na minha rua. Não, aí você não pode utilizar essa estatística, tá? Porque precisa ser reconhecido pelos órgãos de fomento, ok? Por isso que é imprescindível que você coloque o site que você está utilizando a sua referência. Vai valer, sim, mas para estatística. E só para poder fechar a ideia da Sara aqui. Quando vocês utilizarem estatísticas no trabalho de vocês, lá no TCC, isso não vai para a parte textual, tá, gente?
estatística, questionário, os gráficos não insere na parte textual. Isso aí diminui a nota de vocês. Isso vai lá para o chamado anexo ou apêndice, tá? O apêndice é só para os questionários e o anexo é o local correto para você colocar a estatística. Então, exemplo, a Sara quer colocar as estatísticas comparando o ano de 2019 para o ano de 2020, onde começou a pandemia. Aí, se ela vai utilizar gráficos, ela não vai fazer isso no texto dela. Ela vai se referir e vai colocar lá no anexo. Só para a gente poder fechar esse entendimento, tá? Obrigada, professora. Nada. Jéssica? Oi, professora. Só uma dúvida aqui que eu não sei se eu não entendi, não peguei. Eu posso mudar o tema até a N2 ou até o TCC, a mais próximo ao TCC? Você pode mudar, é o que eu falei, o tema. Não aconselho ninguém a mudar tema, tá? Ou seja, o tema é algo mais específico. Exemplo, professora, eu vou falar de responsabilidade civil. Então, responsabilidade civil, tem responsabilidade civil no âmbito do direito do trabalho, tem responsabilidade civil no âmbito do direito ambiental, tem responsabilidade civil no CDC, tem responsabilidade civil médica, tem um monte de responsabilidade civil. Aí, isso é o tema. Mas qual é o meu título? O meu título é responsabilidade civil por erro médico e dano estético. Aí você restringiu. Então, o tema ele é mais lato sensu. Então, o que eu falei é o seguinte: eu não posso mudar o tema, ou melhor dizendo, não é bom que eu mude o tema, mas eu posso mudar o título até eu fazer o TCC, até eu concluir o TCC. Por quê? Porque vamos supor que no meio da pesquisa do TCC, eu veja que aquele título, ele é um título que chama mais a atenção do leitor para o meu trabalho. Então, eu posso mudar o título. Mas veja bem, eu estou mudando o título, eu não estou mudando o tema. Porque quando eu mudo o tema, eu mudo a essência da pesquisa. Aí tem que mudar tudo, tá? Então, eu posso mudar título, mas eu não posso mudar tema. Tá bom, Jéssica? Tá bom, professora. Obrigada. Nada. Sara, você tem mais alguma dúvida? Não, senhora, por enquanto não. Obrigada. Tá. Nada. Então, gente, por fim, a gente fica com a questão dessas referências. Foi o que eu falei para vocês. Eu perguntei a vocês se vocês sabiam os elementos de referência. Vocês disseram que a professora Lúcia já passou para vocês, mas como a gente tem outros alunos aqui, eu vou colocar lá na nossa plataforma como que vocês vão seguir esses elementos de referência aí, tá bom? Porque aí vai facilitar a vida de vocês no que diz respeito a artigo, a jurisprudência. Outra coisa importante, quando vocês forem fazer, por exemplo, professora, eu citei o artigo 927 do Código Civil, mas você tem que fazer referência. Você citou o artigo 927 do Código Civil, da onde? De qual editora? Foi da Saraiva? Foi da Riedel? Qual foi a editora que você citou? Qual é o ano da edição? Tá? Então, não esqueçam, mesmo sendo lei, você tem que citar da onde foi a fonte, tá bom? Se foi de um vade-mecum, se foi online, se foi, por exemplo, do Senado, tem que citar, não esqueçam, hein, gente? Professora, eu citei o artigo 5º da Constituição, mas essa Constituição é da onde? Qual é a editora dessa Constituição? Qual é a edição dessa Constituição? Tá? Não esqueçam de fazer esse tipo de referência, tá? É imprescindível isso. Doutores, então a gente vai fechar a nossa aula de hoje com essa questão aí do projeto. A gente fechou todos os elementos do projeto. Vou repetir aqui na aula que vem. Os alunos que não tiverem qualquer dúvida já podem ficar aí à vontade para poder adiantar o projeto de vocês. E os alunos que queiram ter uma assistência individual, uma assistência mais direcionada,
Eu, de qualquer forma, vou colocar o link um pouco antes da aula, e aí esses alunos vão estar aqui na sala e vão estar tirando as dúvidas, porque, às vezes, a gente fazendo o trabalho, no meio da feitura do trabalho, surge uma dúvida, e aí, quem quiser vai ter esse trabalho mais direcionado, tá bom? E aí, eu convido vocês, na próxima aula, quem quiser e quem tiver alguma dúvida, para poder estar aqui comigo, e aí eu vou tirando essas dúvidas de forma mais individual, ok? Ok, meus queridos? Ok, professora. Então, Ok, professora, obrigada. Então, tá bom. Obrigada. Eu vou deixar até amanhã. Amanhã, segunda-feira, no máximo, eu coloco lá na plataforma esse modelinho de como vocês fazem a referência, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês e uma boa sexta-feira, tá? Obrigada, Boa professora. noite, professora. Professora, hoje é quinta. Então, uma boa sexta-feira até amanhã, né? Um bom começo de sexta. Boa noite. Boa noite, professora. Eu tô perdida. Oi, Maria. Maria quer falar alguma coisa? Não, né? Só levantou a mãozinha para me dar tchau? Então tá bom. Beijo, gente. Fiquem com Deus.